Vamos agora dar continuidade à leitura anual, nesse dia 4 de abril, nos capítulos 18, 19 e 20. Então vamos frisar um pouco do capítulo... Não, tá certo. Do capítulo 17, do versículo 27 ao 29, para a gente entrar no 18, que ele é direto. Que diz assim: a vitória do exército de Davi sobre o de Absalão. E sucedeu que, chegando Davi a Manaim, sobe, filho de Naás, de Rabá, dos filhos de Amon e Maqui, filho de Amiel, de Lodebar, e Basilai, o Gileadita, de Rogelim. Tomaram camas, bacias e vasilhas, barro e trigo, e cevada e farinha, e grão torrado, e favas e lentilhas. Também torradas, mel e manteiga, e ovelhas e queijos de vacas, e os trouxeram a Davi e ao povo que com ele estava para comer. Porque disseram: este povo no deserto está faminto, e cansado e sedento. E Davi contou, capítulo 18. E Davi contou o povo que tinha consigo, e pôs sobre eles capitães de 100. E Davi enviou ao povo um terço debaixo da mão de Joabe, e outro terço debaixo da mão de Abisai, filho de Zeruía, irmão de Joabe, e o outro terço debaixo da mão de Itai, o geteu, e disse o rei ao povo: eu também juntamente sairei convosco. Porém o povo disse: não sairás, porque se formos obrigados a fugir, não porão o coração em nós. E ainda que metade de nós morra, não porão o coração em nós, porque ainda tais como nós somos, ajuntarás 10.000, melhor será. Pois que da cidade nos sirvas de socorro. Então Davi lhe disse: o que bem parecer aos vossos olhos, isso farei. E o rei se pôs da banda da porta, e todo o povo saiu em centenas e em milhares. E o rei deu ordem a Joabe e a Abisai e a Itai, dizendo: brandamente tratai por amor de mim ao jovem Absalão. E todo o povo ouviu quando o rei deu ordem a todos os capitães acerca de Absalão. Saiu, pois, o povo ao campo a encontrar-se com Israel, e deu-se a batalha no bosque de Efraim. E ali foi ferido o povo de Israel diante dos servos de Davi. E naquele mesmo dia houve ali uma grande derrota de 20.000, porque ali se estendeu a batalha sobre a face de toda aquela terra, e foram mais os do povo que consumiu o bosque do que os que a espada consumiu naquele dia. Absalão fica suspenso numa árvore e Joabe mata-o. E Absalão se encontrou com os servos de Davi, e Absalão ia montando no muro, e entrando o muro debaixo da espessura do ramo de uma grande carvalho, pegou-se de a cabeça do carvalho e ficou pendurado entre o céu e a terra, e o muro que estava debaixo dele passou diante. O que vendo um homem o fez saber a Joabe e disse: eis que vi Absalão pendurado no carvalho. Então disse Joabe ao homem que lhe o fizera saber: pois que o viste, porque eu não feriste logo ali em terra? E forçoso seria eu dar-lhe 10 moedas de prata e um cinto. Disse, porém, aquele homem a Joabe: ainda que eu pudesse pesar nas minhas mãos 1.000 moedas de prata, não estenderia a minha mão contra o filho do rei. Pois bem ouvimos que o rei te deu ordem a ti, e a Abisai e Itai, dizendo: guardai-vos cada um de tocar no jovem em Absalão. Ainda que proferisse mentira com risco da minha vida, nem por isso coisa nenhuma se esconderia ao rei, e tu mesmo te oporias. Então disse Joabe: não me demorarei assim contigo aqui. E tomou 3 dados,
e traspassou com ele o coração de Absalão, estando ele ainda vivo, no meio do carvalho. E o cercaram 10 jovens, que levavam as armas de Joabe, e feriram Absalão e o mataram. Então tocou Joabe a buzina, e voltou o povo de perseguir a Israel, porque Joabe deteve o povo. E tomaram Absalão e o lançaram no bosque, numa grande cova, e levantaram sobre ele um muito grande montão de pedras, e todo o Israel fugiu, cada um para a sua tenda. Ora, Absalão, quando ainda vivia, tinha tomado e levantado para si uma coluna, que está no vale do rei, porque dizia: filho nenhum tenho para conservar a memória do meu nome. E chamou aquela coluna pelo seu próprio nome, pelo que até o dia de hoje se chama o Pilar de Absalão. Davi, sabendo da morte de Absalão, chora amargamente. Então disse a Ahimaás, filho de Zadok: deixa-me correr e anunciar-te-ei ao rei que já o Senhor o vingou da mão de seus inimigos. Mas Joabe lhe disse: tu não serás hoje o portador das novas, porém outro dia as levarás, mas hoje não darás a nova, porque é morto o filho do rei. E disse Joabe a um cuxita: vai tu e dize ao rei o que viste. E o cuxita se inclinou a Joabe e correu, e prosseguiu a Ahimaás, filho de Zadok, e disse a Joabe: seja o que for, deixa-me também correr após o cuxita. E disse Joabe: para que agora correrias tu, meu filho? Pois não tem mensagem conveniente. Seja o que for, disse Ahimaás, correrei. E Joabe lhe disse: corre. E Ahimaás correu pelo caminho da planície e passou ao cuxita. E Davi estava sentado entre as duas portas, e a sentinela subiu ao terraço da porta, junto ao muro, e levantou os olhos e olhou, e eis que um homem corria só. Gritou, pois, a sentinela, e o disse ao rei: se vem só, há novas em sua boca. E vinha andando e chegando. Então viu a sentinela outro homem que corria. E a sentinela gritou ao porteiro e disse: eis que lá vem outro homem correndo só. Então disse o rei: também te traz novas. Disse mais a sentinela: vejo o correr do primeiro, que parece ser o correr de Ahimaás, filho de Zadok. Então disse o rei: este é homem de bem e virá com boas novas. Gritou, pois, Ahimaás e disse ao rei: paz. Inclinou-se ao rei com o rosto em terra e disse: bendito seja o Senhor, que entregou os homens que levantaram a mão contra o rei, meu senhor. Então disse o rei: vai bem com o jovem, com Absalão? E disse a Ahimaás: vi um grande alvoroço, quando Joabe mandou o servo do rei, e a mim, teu servo, porém não sei o que era. E disse o rei: vira-te e põe-te aqui. E virou-se e parou. E eis que vinha o cuxita e disse: anunciar ao rei, meu senhor, que hoje o Senhor te vingou da mão de todos os que se levantaram contra ti. Então disse o rei ao cuxita: vai bem com o jovem, com Absalão? E disse o cuxita: sejam como aquele jovem os inimigos do rei, meu senhor, e todos os que se levantaram contra ti. O rei se perturbou e subiu à sala que estava por cima da porta e chorou, e andando dizia assim: meu filho Absalão, meu filho Absalão, quem me dera que eu morrera por ti, Absalão, meu filho. E disseram a Joabe: eis que o rei anda chorando e lastima-se por Absalão. Capítulo 19. Então a vitória se tomou naquele mesmo dia, em tristeza para todo o povo, porque naquele mesmo dia o povo ouvira dizer: muito triste está o rei por causa de seu filho. E naquele mesmo dia o povo entrou às furadelas na cidade, como o povo de vergonha se escoa quando foge da peleja. Estava, pois, o rei com o rosto coberto, e o rei gritava a alta voz: meu filho Absalão, Absalão, meu filho, meu filho. Então entrou Joabe ao rei em casa e disse: hoje envergonhaste a face de todos os teus servos, que livraram hoje a tua vida, e a vida de teus filhos e de tuas filhas, e a vida de tuas mulheres, e a vida de tuas concubinas, amando tu aos que te aborrecem, e aborrecendo aos que te amam, porque hoje dás a entender que nada valem para contigo,
capitães e servos, porque entendo hoje que se Absalão vivesse e todos nós hoje fôssemos mortos, então bem te parecer aos teus olhos. Levanta-te, pois agora, sai e fala conforme o coração de teus servos, porque pelo Senhor te juro que se não saíres, nenhum só homem ficará contigo esta noite. E maior mal te será isso do que todo o mal que tem vindo sobre ti desde a tua mocidade até agora. Então o rei se levantou e se assentou à porta, e fizeram saber a todo o povo, dizendo: Eis que o rei está assentado à porta. Então todo o povo veio apresentar-se diante do rei, porém Israel fugiu, cada um para as suas tendas. E todo o povo em todas as tribos de Israel andava altercando entre si, dizendo: O rei nos tirou das mãos de nossos inimigos, e ele nos livrou das mãos dos filisteus, e agora fugiu da terra por causa de Absalão. E Absalão, a quem ungimos sobre nós, já morreu na peleja. Agora, pois, por que vos calais e não fazeis voltar o rei? Davi volta para Jerusalém. Então o rei Davi enviou Zadok e Abiatar, sacerdote, dizendo: Falai aos anciãos de Judá, dizendo: Por que seríeis vós os últimos em tornar a trazer o rei para a sua casa? Porque as palavras de todo o Israel chegaram ao rei até a sua casa. Vós sois meus irmãos, meus ossos e minha carne sois vós. Por que, pois, sereis os últimos em tornar a trazer o rei? E a Amasa direis: Porventura não és tu meu osso e minha carne? Assim me faça Deus outro tanto, se não fores chefe do arraial diante de mim para sempre, em lugar de Joabe. Assim moveu o coração de todos os homens de Judá como de um só homem, e enviaram ao rei, dizendo: Volta tu com todos os teus servos. Então o rei voltou e chegou até o Jordão, e Judá veio a Gilgal para ir encontrar-se com o rei, a outra banda do Jordão. E apressou-se Simei, filho de Gera, filho de Benjamim, que era de Burim, e desceu com os homens de Judá a encontrar-se com o rei Davi, e com ele 1000 varões de Benjamim, como também Ziba, servo da casa de Saul, e seus 15 filhos, e seus 20 servos com ele. E prontamente passaram o Jordão adiante do rei, e passando a barca para fazer passar a casa do rei, e para fazer o que bem parece aos seus olhos, então Simei, filho de Gera, se prostrou diante do rei, passando ele o Jordão. E disse ao rei: Não me impute, meu senhor, a minha culpa, e não me lembres do que tão perseveramente fez Disse ao rei: Não me impute, meu senhor, a minha culpa, e não te lembres do que tão perversamente fez teu servo no dia em que o rei, meu senhor, saiu de Jerusalém. Não conserve o rei isso no coração. Porque teu servo deveras confessa que eu pequei, porém, eis que eu sou o primeiro que de toda a casa de José desci a encontrar-se com o rei meu senhor. Então respondeu Abisai, filho de Zeruia, e disse: Não morreria, pois, Simei por isso, havendo amaldiçoado ao ungido do Senhor? Porém Davi disse: Que tenho eu convosco, filho de Zeruia, para que hoje me sejais adversários? Morreria alguém hoje em Israel? Porque porventura não sei que hoje fui feito rei sobre Israel? E disse o rei a Simei: Não morrerás. E o rei lhe jurou. Mefibosete encontra-se com Davi. Também Mefibosete, filho de Saul, desceu a encontrar-se com o rei, e não tinha lavado os pés, nem tinha feito a barba, nem tinha lavado as suas vestes, desde o dia em que o rei tinha saído até o dia em que voltou em paz. E sucedeu que, vindo ele a Jerusalém a encontrar-se com o rei, disseram-lhe o rei: Por que não fostes comigo, Mefibosete? Disse ele: Ó rei, meu senhor, o meu servo me enganou, porque o teu servo dizia: Albardarei um jumento, e nele montarei, e irei com o rei, pois o teu servo é coxo. Demais disso, falsamente acusou o teu servo diante do rei, meu senhor. Porém, o rei, meu senhor, é como um anjo de Deus. Faze, pois, o que parecer bem aos teus olhos, porque toda a casa de meu pai não era senão de homem digno de morte diante do rei, meu senhor. E contudo pusestes o teu servo entre os que comem a tua mesa. E que mais direito tenho eu de clamar ao rei? E disse-lhe o rei: Por que ainda falas mais de teus negócios? Já disse eu, tu e Ziba reparti as terras,
E disse Mefibosete ao rei: tome ele também tudo, pois já veio o rei, meu senhor, em paz à sua casa. Barzilai encontra-se com Davi. Também Barzilai, o gileadita, desceu de Rogelim e passou com o rei, o Jordão, para acompanhar a outra banda do Jordão. E era Barzilai muito velho, da idade de 80 anos, e ele tinha sustentado o rei quando tinha sua morada em Manaim, porque era homem muito grande. E disse o rei a Barzilai: passa tu comigo e sustenta-te-ei comigo em Jerusalém. Porém Barzilai disse ao rei: quantos serão os dias dos anos da minha vida, para que suba com o rei a Jerusalém? Da idade de 80 anos sou eu hoje. Poderia eu discernir entre o bom e o mal? Poderia o teu servo ter gosto no que comer e beber? Poderia eu mais ouvir a voz dos cantores e cantoras? E por que será o teu servo ainda pesado, rei, meu senhor? Com o rei, passará teu servo ainda um pouco mais além do Jordão. E por que me recompensará o rei com tal recompensa? Deixa eu voltar o teu servo e morrerei na minha cidade, junto à sepultura de meu pai e de minha mãe. Mas eu aí está o teu servo, Quimã, que passe com o rei, meu senhor, e faze-lhe o que bem parecer aos teus olhos. Então disse o rei: Quimã passará comigo, e eu lhe farei como bem parecer aos teus olhos, e tudo quanto me pedires te farei. Havendo, pois, todo o povo passado o Jordão, e passando também o rei, beijou o rei a Barzilai, o abençoou, e ele voltou para o seu lugar. E dali passou o rei a Gilgal, e Quimã passou com ele, e todo o povo de Judá conduziu o rei, como também a metade do povo de Israel. E eis que todos os homens de Israel vieram ao rei e disseram ao rei: por que furtaram nossos irmãos, os homens de Judá, e conduziram o rei e a sua casa por sobre o Jordão, e todos os homens de Davi com eles? Então responderam todos os homens de Judá aos homens de Israel: porquanto o rei é o nosso parente, e por que vos irás por isso? Porventura, comemos a custo do rei, ou nos apresentou algum presente? E responderam os homens de Israel aos homens de Judá e disseram: 10 partes temos no rei, até em Davi, mas temos nós do que vós, porque pois fizestes pouca conta de nós, para que a nossa palavra não fosse a primeira, para tornar a trazer o nosso rei. Porém a palavra dos homens de Judá foi mais forte do que a palavra dos homens de Israel. Capítulo 20. A sedição de Seba e a sua morte. Então se achou ali por acaso um homem de Belial, cujo nome era Seba, filho de Bicre, homem de Benjamim, o qual tocou a buzina e disse: não temos parte em Davi, nem herança no filho de Jessé, cada um as suas tendas com Israel. Então todos os homens de Israel deixaram de seguir Davi e seguiram Seba, filho de Bicre. Porém os homens de Judá se uniram ao seu rei, desde o Jordão até Jerusalém. Vindo, pois, Davi para sua casa, a Jerusalém, tomou o rei a 10 mulheres, suas concubinas, que deixara para guardarem a casa, e a pôs numa casa em guarda. E a sustentava, porém, não entrou a elas, e estiveram encerradas até o dia da sua morte, vivendo como viúvas. Disse mais o rei a Amasa: convoca-me os homens de Judá para o terceiro dia, e tu então apresenta-te aqui. E foi Amasa para convocar Judá, porém demorou-se além do tempo que lhe tinha designado. Então disse Davi a Abisai: mais mal agora nos fará Seba, o filho de Bicre, do que Absalão, pelo que toma tu o servo de teu senhor e persegue-o, para que porventura não ache para si cidades fortes e escape dos nossos olhos. Então saíram atrás dele os homens de Joabe, os quereteus, os peleteus, e todos os valentes. Estes saíram de Jerusalém para irem atrás de Seba, filho de Bicre. Chegando eles, pois, à pedra grande que está junto a Gibeão, Amasa veio perante ele, e estava Joabe cingido de sua roupa que vestiu, e sobre ela um cinto com a espada em seus lombos, na sua bainha. E adiantando-se ele lhe caiu. E disse Joabe a Amasa: vai contigo, bem, meu irmão. E Joabe, com a mão direita, pegou da barba de Amasa para o beijar. E Amasa não se resguardou da espada que estava na mão de Joabe, de sorte que este o feriu com ele ela na quinta costela, e lhe derramou por terra as entranhas. E não se feriu segunda vez e morreu.
Então Joabe e Abisai, seu irmão, foram atrás de Seba, filho de Bic. Mas um dentre os moços de Joabe parou junto a ele e disse: Quem há que bem queria Joabe, e quem seja por Davi, siga Joabe. Amasa estava envolto no seu sangue no meio do caminho, e vendo aquele homem que todo o povo parava, desviou Amasa do caminho para o campo e lançou sobre ele um manto, porque via que todo aquele que chegava a ele parava. E como estava apartado do caminho, todos os homens seguiram a Joabe para perseguirem a Seba, filho de Bic. E passou por todas as tribos de Israel até Abel-Bet-Maaca e a todos os beeritas, e ajuntaram-se todos também o seguiram. E vieram e o cercaram em Abel-Bet-Maaca, e levantaram uma tranqueira contra a cidade, assim que já estava em frente do antemuro. E todo o povo que estava com Joabe batia no muro para o derrubar. Então uma mulher sábia gritou de dentro da cidade: Ouve, ouve, peço-vos que digais a Joabe: Chega-te cá, para que eu te fale. Chegou-se a ela e disse à mulher: Tu és Joabe? E disse ele: Eu sou. E ela lhe disse: Ouve as palavras de tua serva. E disse ele: Ouço. Então falou ela, dizendo: Antigamente costumava-se falar, dizendo: Certamente pediram conselho a Abel, e assim o cumpriram. Eu sou uma das pacíficas e das fiéis de Israel, e tu procuras matar uma cidade que é mãe em Israel, porque depois devorarias a herança do Senhor. Então respondeu Joabe e disse: Longe, longe de mim, que eu tal faça que eu devore ou arruine. A coisa não é assim. Porém, um só homem do monte de Efraim, cujo nome é Seba, filho de Bicre, levantou a mão contra o rei, contra Davi. Entregai-vos só este, e retirar-me-ei da cidade. Então disse a mulher a Joabe: Eis que será lançada sua cabeça pelo muro. E a mulher, na sua sabedoria, entrou a todo o povo, e cortaram a cabeça de Seba, filho de Bicre, e lançaram a Joabe. Então tocou este a buzina, e se retiraram da cidade, cada um para suas tendas. E Joabe voltou de Jerusalém ao rei. E Joabe estava sobre todo o exército de Israel, e Benaia, filho de Joiada, sobre os quereteus e sobre os peleteus, e Adorão sobre os tributos, e Josafá, filho de Ailude, era o chanceler. E Servo, o escrivão, e Zadok e Abiatar, os sacerdotes, e também Ira, o Jairita, era o oficial mor de Davi. Então a gente fica aqui nesse dia 4 de abril, no capítulo 20. E vamos prosseguir para o dia 5 de abril, no capítulo 21, 22 e 23. Tá? Lembrando que segundo Samuel tem 24 capítulos. É o 10º livro na ordem de 66. Tá? Segundo Samuel. Até a próxima leitura, se Deus quiser.